Oi, gente, estamos iniciando a nossa aula. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Alessandra. A gente vai estar junto, tá? Durante essas aulas, nesse momento, se adaptando junto a todas essas mudanças, né, que a gente está vendo aí. Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento no ambiente de trabalho. Nas nossas aulas anteriores, a gente até conversou um pouquinho sobre a questão da mudança do comportamento, né? A gente entrou nesse assunto, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Claro que a forma como a gente se comporta no ambiente de trabalho, ela é responsável pelo sucesso ou pelo desastre aí da nossa carreira dentro daquela empresa, né? Porque a gente precisa saber adequar o nosso comportamento ao ambiente que a gente está trabalhando, né? Evitar algumas situações que às vezes a gente perde o controle, fica estressado, ou com raiva, ou com ansiedade. A gente precisa aprender a controlar todas essas emoções, né? Algumas coisas que podem estar ajudando a gente nessa mudança de comportamento, a manter esse comportamento durante toda a nossa trajetória dentro dessa empresa. A gente pode tomar algumas ações simples, né? Que às vezes no nosso dia a dia a gente fala assim, mas isso eu já faço, não dá certo. A gente precisa pegar mais firme com essas ações para que a gente consiga, né, ter aí o sucesso da nossa trajetória, né? Claro que às vezes aparecem algumas situações tão estressantes que às vezes a gente fala, como que eu vou manter o controle? Mas a gente tem que aprender a respirar fundo e dar continuidade nas nossas atividades, tá? Normalmente, quando a gente chega no nosso trabalho, no primeiro horário, a gente tem que saber começar como uma página em branco, né? Esquecer tudo o que aconteceu nos dias anteriores. Tivemos um problema meio complicado de resolver, acabou um falando uma bobagem para o outro. Vamos esquecer, vamos tentar começar do zero, para que a gente possa ter um dia produtivo, porque dentro da empresa onde a gente trabalha, os nossos chefes, né, os nossos gestores, eles buscam muito a produtividade, né? Eles querem que vocês realmente estejam lá e que vocês façam o trabalho render, né? E quando a gente começa a dar margem para esse tipo de comportamento, estresse entre colegas de trabalho, a gente acaba perdendo o foco e perdendo, né, o nosso rendimento também, tá? A gente precisa colocar dentro da nossa forma de se comportar dentro do ambiente de trabalho a organização, né? Vocês devem se lembrar das aulas que nós já tivemos sobre organização no ambiente de trabalho, e essa organização ela precisa fazer parte do nosso comportamento, porque muitas situações de estresse entre os colegas de trabalho às vezes acontecem por uma falta de organização, né? Sempre chegue, mantenha o seu ambiente, né, ali, a sua mesa bem organizada, sem aquele monte de pilha de papel, né, que seja fácil de eu me encontrar. Faça aquela listinha, aquele famoso planner, né, com todas as atividades que vocês precisam desempenhar no decorrer daquele dia, para que vocês realmente não percam o foco, tá bom? Algumas outras ações que são bacanas para a gente, né, ter como um comportamento dentro dessa empresa, consultar os nossos colegas. Se está precisando de ajuda, fulano, eu preciso da tua ajuda, você consegue me ajudar nesse momento? Sempre com muita cordialidade. E quando você oferece ajuda para alguém, isso mostra que você está aberto, né, a ter assim um bom convívio, que você é bom para trabalhar em equipe, né, que você tem flexibilidade. Isso é muito importante, tá? Outra coisa muito importante também para a gente colocar mesmo ali no nosso comportamento é evitar distrações. A gente sempre fala disso, pode ser até meio clichê, mas quando você trabalha dentro de um escritório, e muitas empresas às vezes até liberam o celular para ficar ali na mesa, ou você tem um computador com acesso à internet, as redes sociais, e-mails particulares, isso daí
faz com que a pessoa perca o foco, né, do seu trabalho. Então vamos evitar esse tipo de comportamento, evitar fazer ligações particulares também no horário de trabalho, né, porque dessa forma, além de você estar expondo, né, a sua vida para as outras pessoas ali do seu setor, não pega bem para você, enquanto funcionário está utilizando o horário de trabalho para resolver problemas pessoais, né? Vamos buscar deixar essas situações para resolver no horário de almoço ou após o expediente, certo? Eu vou passar aqui para vocês algumas coisas sobre postura profissional, né? Porque a gente vê que uma postura adequada no trabalho, ela envolve diversos fatores, né? Que vai desde a forma como a gente se comporta até a forma como a gente realiza nossas tarefas, tá bom? Aqui, gente, voltou, deixa eu voltar aqui. Eu vou passar para vocês esse vídeo. Quem já está acompanhando as aulas comigo na turma 5, já vai ter visto esse vídeo, que eu já passei, mas eu achei ele tão interessante, a ponto de eu trazer ele novamente. Ele é bem curtinho, 1 minuto e pouquinho, só para que vocês, né, gravem mesmo isso, como se fosse um mantra, questão do comportamento, né, o que é bom para a gente ter de comportamento dentro de uma empresa, tá? Então eu vou passar esse vídeo e a gente já volta. Cada vez mais, o comportamento é um ponto fundamental dentro do trabalho. É óbvio que a capacidade técnica não perdeu a importância. Ninguém vai chegar para um profissional e dizer: pode parar de investir na sua formação acadêmica, não se preocupe com as suas experiências profissionais, com a reputação da empresa que você vai agregar o nome dela ao seu currículo. Não é isso. Mas isso é só um vai ou não vai. Isso é pré-requisito que faz com que você siga adiante ou não. Cada vez mais as empresas investem em averiguar o comportamento do indivíduo, por um simples motivo. Se a sua deficiência, se a sua oportunidade de desenvolvimento, ela está no nível do conhecimento, isso é rápido e barato de prover. Se ela está no nível da atitude, isso é muito complexo. Nem quando a gente reconhece, nem quando a gente quer mudar, é fácil mudar. Por isso que cada vez mais as empresas olham para esse tipo de questão. Ou vocês acham que algum gerente vai gastar muito tempo lidando com uma pessoa que tem fortes problemas de relacionamento com a equipe? Começa a escutar o que os outros dizem a seu respeito. Começa a entender qual é o impacto do seu comportamento dentro do time que você trabalha. E isso vai te ajudar muito no aqui e agora e no futuro. Muito bem. Então isso aí que ela disse é muito importante. Porque às vezes você é um excelente profissional, mas você não consegue trabalhar em equipe. E isso daí vai atrapalhar, sim, a sua trajetória dentro dessa empresa. Porque as empresas, elas preferem estar ali demandando um tempo, dando treinamentos às vezes para uma pessoa que é super fácil, né, de relacionamento interpessoal, que consegue trabalhar em equipe, que é despojada, que é proativa, e ela acaba colocando várias formações para essa pessoa fazer, inscrevendo ela em diversos cursos, porque às vezes é melhor eles investirem nessa pessoa, né, no conhecimento, do que pegar uma pessoa que já tem algum problema de comportamento. E a gente precisa aprender a mudar essa forma de ser, porque às vezes eu sou tão bom, mas eu não paro no emprego, eu não paro dentro da empresa. O que será que acontece? Eu não consigo me relacionar bem com todas as pessoas que estão à minha volta, né? Então, aqui nesse slide a gente vê que algumas pesquisas, elas indicam que as demissões que ocorrem dentro das empresas, muitas delas têm a ver com um relacionamento entre os colegas de trabalho, né? Então quer dizer que essa qualificação, essa profissionalização, ela não é tão levada em consideração quando a pessoa não tem um comportamento de acordo com aquele que a empresa busca. A empresa busca uma pessoa que sim tenha rendimento, que consiga atingir todas as metas da empresa, porém ela também quer uma pessoa que saiba se relacionar com os outros também, tá, pessoal? A gente tem aí algumas ações que podem nos ajudar, né, para ter esse comportamento adequado para as empresas. Por exemplo, no dia a dia da empresa, ser gentil e educado,
né? Tanto para quem é um colaborador de uma posição mais simples, no caso vocês como jovem aprendiz, cheguei como jovem aprendiz, um dia lá na frente posso ser efetivado, posso me tornar um gerente ou um supervisor, né? Não pode deixar a gentileza de lado e só porque, melhorei de cargo, agora eu posso tratá-los, né, de uma forma mais ríspida. Não, de forma alguma, né? E a gente tem aí algumas palavrinhas, né, que vão nos ajudar no nosso dia a dia para que nós possamos ser cordiais com todos, né? Que vai ali desde o porteiro, né, da empresa até o meu chefe, até o dono da empresa. Que é bom dia, me desculpe, obrigado, por favor e com licença. Nunca esqueçamos dessas palavras. Elas são muito importantes para que a gente possa ter um início aí de um bom relacionamento dentro da empresa, tá? A gente precisa saber se relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que ter ali uma postura positiva, né? Nunca ficar ali só colocando problemas naquela empresa. Eu não consigo fazer, não sei fazer, hoje eu não estou bem, né? Por mais que vocês tenham os problemas, alguns problemas em casa, ou até mesmo alguma questão emocional, tem que ser o mais positivo possível, né? Vista a camisa da empresa, porque às vezes a gente vai trabalhar numa empresa, aí o nosso chefe, o nosso gerente pode estar passando ali uma tarefa para a gente fazer, você vai falar, eu não vou fazer, não gosto, não consigo fazer, não aceito. Então vamos vestir a camisa da empresa. Se a gente começou a trabalhar naquele local, então a gente precisa estar apto, estar aberto a fazer todas as atividades que vão demandar ali, que vão agregar para a gente, né, para o nosso currículo, né, para a nossa caminhada dentro dessa empresa. E a gente precisa também saber respeitar as diferenças. Porque tem algumas pessoas que às vezes você fala assim, aquela pessoa é muito devagar, ela não acompanha o ritmo da equipe. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo é igual. Que às vezes eu sou um pouco mais acelerado, o outro é um pouco mais tranquilo. Eu preciso aprender a respeitar essa diferença, tá? Para eu conseguir ter um bom convívio com todos. Isso aqui é muito importante, gente. Cuidado com o tom de voz. Às vezes a gente tem um tom de voz alto, né? É o jeito que eu falo na minha casa, todo mundo fala gritado. Dependendo do ambiente que a gente vai trabalhar, principalmente se for num escritório, você vai ficar numa sala com mais 4 ou 5 pessoas ali dentro daquele departamento. Já pensou você ficar falando alto, atender uma ligação e falar super alto, dar aquelas risadas, escancarada, né? Não pega bem, não é bacana. A gente precisa tomar muito cuidado com essa forma de ser, né? Tentar se policiar, se é do meu perfil, falar um pouco mais alto. Vamos tentar amenizar isso, aos pouquinhos a gente vai mudando algumas coisinhas aí, tá? Gente, esse é um ponto que a gente precisa mesmo, assim, ficar muito atento, que é sobre a questão da pontualidade. Pontualidade tanto para você chegar no seu trabalho no momento certo, na hora certa, evitar faltar sem se justificar, né? Faltar só se realmente for muito necessário, questão de doença, né? Levar uma declaração, uma justificativa do motivo dessa falta. Se possível, chegar antes, né, do seu horário, uns 15 minutos, 10 minutos, para você dar uma organizada ali, né, dar uma reconhecida no terreno, para depois você começar a trabalhar, né? E também a pontualidade, a gente precisa levar em consideração a entrega de relatórios, cumprimento de metas. A gente não pode ficar adiando. Por exemplo, eu tenho que realizar tal atividade na parte da manhã. Se você vê que você não consegue, já fala para o seu gerente, olha, talvez eu não dê conta de fazer isso, mas eu vou tentar, caso eu não consiga, eu te aviso. Tenta sempre ter esse diálogo, né, com as pessoas que trabalham com você, para que não ocorra, né, de vocês acharem que depois eu falo, ele vai ficar sabendo mesmo, que eu não vou entregar na hora certa, ele já vai imaginar. Evitem esse tipo, tá, gente, de ação, né? Vamos tentar, assim, ter esse contato, essa comunicação bem bacana com o nosso gerente e com os colegas de trabalho também. Outra questão que ocorre muito nos escritórios
a questão de você comer, né, ali na mesa, trazer seu lanche para comer lá na hora que você está trabalhando. Daí você fala assim, vou ganhar tempo, enquanto eu estou comendo eu já estou ali trabalhando. Só que essa questão do lanche, a gente precisa se cuidar muito, né, para que não aconteça nenhuma situação embaraçosa. Já pensou, você tá lá dando uma mordida no seu lanche e de repente alguém te pergunta alguma coisa e você tem que responder com a boca cheia, né? Então, assim, não pega bem. E também para não correr o risco de sujar algum documento importante. Às vezes acaba levando aqueles copinhos descartáveis com café para a mesa, aí já bate a mão, derruba. A gente precisa ficar muito atento a essas situações, né, que podem acontecer e que podem até prejudicar um pouquinho a sua imagem dentro daquela empresa. A gente precisa também se atentar muito ao linguajar, a forma como a gente fala, evitando gíria, evitando palavrão, porque por mais que aquela empresa não seja assim, aquele ambiente totalmente formal, mas se você for falar em gírias, colocar muito tipo assim, né, essas palavras, esses vícios verbais que a gente tem o costume de ter, acaba quebrando um pouquinho, né, essa formalidade, fica bem estranho você ir, né, tirar uma informação ou perguntar alguma coisa ali pro seu colega de trabalho e ele te responder, é isso aí, mano. Então vamos tomar muito cuidado, o pessoal que tem esse costume, né, de falar muita gíria, tentar minimizar, né, porque quando a gente está no nosso ambiente casa, a gente é mais descontraído, a gente se solta mais, né? E a gente precisa entender que dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente precisa manter uma postura profissional, né? Para que isso vai agregando bastante, assim, até crescimento profissional para vocês, né? Eles vão entender que você é uma pessoa focada, disciplinada, que tem um bom comportamento, isso vai estar agregando crescimento profissional para vocês. A gente precisa ter muito cuidado com a aparência, porque às vezes, eu trabalho num ambiente mais formal, eu preciso estar vestido adequadamente para aquele local que eu trabalho, eu preciso estar com os meus cabelos penteados, né, com os dentes escovados, verificar a questão de desodorante, né? Isso, às vezes a gente fala aqui, vocês falam assim, quem é que vai fazer uma coisa dessa? Mas acontece, gente, acontece nas empresas, às vezes a pessoa não tem noção, não presta atenção e acaba entrando numa situação chata, né, por conta disso. Então, tome bastante cuidado com a aparência de vocês, que é muito importante. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro momento. A gente volta logo em seguida com outro vídeo dando continuidade nesse assunto para vocês, tá bom, pessoal? Até já!